descarta os filhos. E a classe média preferia concentrar o investimento num único filho. Os ricos desejavam que a criança nunca mais aparecesse. Quando descartou, some, não volta. Né? É melhor que quem recolheu desapareça para sempre, que é para não causar problemas futuros na questão do patrimônio mesmo. Né? Os pobres utilizavam muito o simulacro, fazem de tudo para que o bebê seja recolhido. Ou seja, o pai deposita lá no fórum e a mãe fica, né, criando estratégias para que um conhecido, uma escrava conhecida, alguém conhecido vá lá e recolhe essa criança para ela manter esse contato com os filhos. A mulher confiava os filhos a vizinhos, subordinados, que o criavam secretamente, longe dos olhos dos pais, porque aí ela estava também desobedecendo aos pais. Né? Essa foi a história. Mesmo assim, nós temos casos aí, por exemplo, da imperatriz do Vespasiano, que foi uma criança descartada, mas acabou sendo educada por uma escrava e se casou com o Vespasiano aqui, que foi um imperador de Roma. Né? Então, tem casos e casos, e há vários. A decisão legítima é refletida. O ajeitamento podia tomar a aparência de um princípio. Um marido que suspeita, nós já falamos anteriormente que essa criança não é dele, né? ele vai tentar se livrar do bichinho. Né? Após a morte de Agripina por Nero, Agripina é a mãe do Nero, um pai abandonou o filho com um cartaz que dizia: não te crio com medo que mates tua mãe. Então o Nero, por ter matado a mãe, provocou aí também o abandono de um filho. E muitos outros devem ter feito essa prática, né? Por conta que ficaram com medo que o filho matasse a mãe. Não era crime um pai matar o filho, era crime, sim, o filho matar o pai, mas era o que mais acontecia. A questão é uma questão patrimonial e uma questão mesmo de quem vai administrar os bens. Matava-se por riqueza, abandonava-se também por riqueza, por patrimônio. Né? Para dar uma boa educação para o filho, no caso da classe média, e os pobres para não viver na miséria, por conta que, né, não tem patrimônio aí para partilhar, tem mais comida para dividir. Certo? O enjeitamento é uma decisão privada. Não há uma legislação que condene, por exemplo, o pai por ter abandonado seu filho. Né? Eu não quero mudar aqui o lugar, mas não tem problema. Certo dia correu pela plebe um boato, informando pelos adivinhos de que um rei nasceria naquele ano. O Senado queria obrigar o povo a abandonar todas as crianças nascidas no mesmo ano. Por que o Senado queria isso? Porque o Senado é uma república. Né? E como nós temos aí que primeiro foi uma monarquia, depois de república, depois império, isso é a história dividida de Roma politicamente, essas três fases, os romanos tinham pavor de reis, né? E depois acabaram caindo na mão dos imperadores. Em Roma, a voz do sangue falava muito pouco. Então, é filho não significa que vai ter direito à vida. Né? Já foi dito que é mais fácil adotar um homem feito, um general. É o caso, por exemplo, do imperador Adriano, que também era um espanhol que foi adotado por um senador e se tornou imperador de Roma. É um outro exemplo de como que os romanos, somente passando o anel da família para outro homem, isso já bastava, já ganhava o status social, já tinha todo o patrimônio garantido. Né? Essa era a ideia do homem latino, do homem romano. Também um pouco herdado isso dos gregos. Então, nascer daquele pai não significa que vai viver. Né? Os bastardos, esquecidos pelo pai, praticamente não exerciam nenhum papel social ou político na aristocracia romana. Está faltando um Rzinho aqui, mas coloca aí, aristocracia romana. Havia escravos libertos, por exemplo. Havia escravos que compravam
eram muito ricos, acabavam comprando título para seus filhos. E alguns, inclusive, viraram senadores. A oligarquia dirigente reproduziu-se através de seus filhos legítimos, de seus antigos escravos, né? O romano era muito aberto, o homem romano era muito heterogêneo, ele assimilava muito o outro, e por isso que se tornou tão grande. Os estrangeiros que pensavam, que escreviam, que eram excelentes matemáticos, eram muito assimilados nessa sociedade. Já um pouco também herança do povo que iniciou, digamos, a história de Roma, são os etruscos, né? É uma diversidade muito acentuada. Continuemos aqui, moçada. Natalidade e contracepção. Já falamos do aborto, né? Já falamos da contracepção, que não era uma coisa proibida. As mulheres, depois da relação, faziam lavagens para poder se livrar do esperma, para não engravidar. Se quem pensaram em reconhecer ao feto o direito de viver. Em Roma, pouco se importa o momento em que a mãe se livra de um futuro filho indesejado. Aborto e contracepção, práticas usuais. Certo? Então não havia esse peso, essa consciência moral, essa consciência de humanidade que nós temos hoje com relação ao feto. A mãe se livrava da criança no ventre a hora que ela quisesse. Depois o pai ainda, até depois de adolescente, podia se livrar do filho. Basta que ele percebesse que esse filho ia colocar em risco o seu patrimônio, né? Lavagem após do ato sexual, né? Plutarco, Cícero e Ovídio são escritores latinos que não vem problema nessas questões, né? A não ser já depois com o Zenon, que nós vamos ter a filosofia estoica, onde o homem ele tinha que evitar manter relação com sua esposa para não perder o sêmen. E tendo relação, evitar derramar o sêmen. Porque, digamos, ter orgasmo era sinônimo de fraqueza. Você só tem orgasmo, nessa filosofia estoica, quando a finalidade é conceber um filho, né? Os cristãos vão utilizar um pouco essa filosofia, mas vão colocar a questão da luxúria. O sexo como luxúria. O corpo, vão negar o corpo. Vão utilizar o mesmo meio para fins diferentes, né? O homem romano, ele não mantinha relação com sua esposa porque ele precisava ser forte, né? Tanto é que antes de ir para a guerra, os homens ficavam enclausurados, não mantinham relação com sua esposa, né? Eles não podiam, para não ficarem fracos, né? Já no mundo cristão é porque é pecado, né? E orientava-se na filosofia estoica que a relação é para a reprodução. E só para a reprodução, certo? A mulher não é para divertimento, né? Para afagar a luxúria, essa coisa. É só para reproduzir. A mulher não tinha valor, assim como escrava, ela não tinha valor no mundo romano. Alguns imperadores, inclusive, emprestaram suas mulheres para seus amigos. Depois recolhia de volta. Pegou um dinheirinho lá, tal, conseguiu fazer uma grana, vai embora. Agora é necessária, com dinheiro é necessária. Sem dinheiro, para quê? Né? E aí nós temos aqui os polemistas. Aqueles que concordavam, discordavam, isso sempre existiu em todas as sociedades. Tertuliano era um cristão, considerava que o esperma, uma vez emitido, já é uma criança, né? Então é por isso, são chamados polemistas, moralistas. No livro dele, O Véu das Virgens, faz uma alusão obscura, com tanta truculência obscena às falsas virgens. Elas se recusam ao mandar ao mundo crianças igual ao pai, e por isso o matam. Ao mandar ao mundo crianças imundas igual ao pai, né? Certo? Então, por isso que elas se livram da criança. Então, a contracepção é quando a mãe, por raiva do pai, segundo o Tertuliano, se livra do filho, né? E há várias razões, há vários motivos para que isso ocorra, né? Até nos dias atuais, essa polêmica, a gente não se livrou dessa polêmica, né?
Bom, pessoal, para a coisa não ficar muito grande, e vocês terão essa aula no sistema, já está no sistema, eu hoje anexei novamente, né? Eu vou encerrar aqui com o ciclo menstrual. O médico Sarano prescrevia às mulheres que concebessem logo antes ou após as regras, doutrina que felizmente permaneceu esotérica. Todos esses procedimentos estão a cargo da mulher. Não há nenhuma alusão ao coitus interruptus, certo? Então, aquilo que esse médico aqui prescrevia, que o coito ocorresse logo antes da menstruação ou logo após a menstruação, ficou uma coisa esotérica. Mas quem decidia sobre como proceder com a gravidez é a mulher, certo? E também não existia uma alusão a interromper o coito, para que não haja orgasmo dentro da mulher, certo? Quantos filhos ela tem? A lei concedia até alguns privilégios para aquelas mães que dessem à luz a 3 filhos. Mais que isso também, né? Já precisa dar uma cortada. Tá joia? Então a gente se vê aí. Até a próxima.